Quase não falamos essa semana, não é? Isso. Tá sumido? Vamos lá. Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar. Querido Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos por estar em Sua presença, reunidos, Pai. Que o Senhor possa trazer sabedoria, que o Senhor possa trazer entendimento da palavra que será ministrada hoje, Pai. Que o Seu Santo Espírito possa estar guiando nesse momento, Senhor. Graças te damos pelo seu Shabbat sagrado e por essa reunião da nossa congregação. Amém, Que o Senhor Senhor. esteja conosco, nos abençoa, nos fortaleça. Em nome de seu Filho amado e Yeshua. Amém. Agradecemos, amém, Senhor. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre a Parashá, Sara, a vida de Sara. Ela se encontra em Gênesis 23, 1 até 25, 18. Bem-vindos à nossa exploração aprofundada da Parashá Hai Sara, uma porção da Torá que não apenas narra eventos cruciais na história dos patriarcas, mas também serve como um farol profético, iluminando o caminho para a escatologia judaica messiânica. Esta Parashá, cujo nome significa literalmente a vida de Sara, abrange Gênesis de 23, 1 a 25, 18. Paradoxalmente, ela começa com o relato da morte de Sara, nos ensinando uma lição profunda. Que o impacto de uma vida virtuosa transcende os limites da existência física. Ao longo desta apresentação, examinaremos como os eventos descritos nessa Parashá se entrelaçam com as expectativas messiânicas e a visão escatológica judaica, revelando camadas de significado que ressoam através dos milênios até os dias de hoje. Nós temos a referência bíblica e eu gostaria de chamar os irmãos para a gente ler Gênesis 23, 1 até o 28, 25. 28. É do 23 ao 20. Desculpa, meu irmão. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Edrom, em Canaã. E Abrão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abrão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Ceda alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus entre nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura, para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhe: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hetita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e passou-lhe
o valor por ele estipulado, diante dos hetitas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, em Macpela, perto de Mamre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão, como sua propriedade, diante de todos os hetitas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas, como propriedade para a sepultura. Voltando aqui para os slides, irmão, a gente tem uma leitura ali também em Hebreus 11:11. Eu fiz questão de ligar algumas passagens do Antigo, né, que é da Paraxá, com o Novo Testamento, para a gente, né, ver como que estão interligados, né? Algumas religiões adotam o Antigo Testamento, outras só o Novo Testamento, e eu fiz uma inclusão ali de passagens. Quem quiser acompanhar, também vou fazer a leitura ali de Hebreus 11, de 11 a 16. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu a prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu e a inumerável como a areia que está na terra, na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falavam desse modo manifestavam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamados o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Continuando aqui nos slides. A vida e o legado de Sara. Sara viveu 127 anos, um número que os sábios interpretam como indicativo de uma vida plena e abençoada. A Bíblia fala muitos momentos, né, que a gente precisa, quem tiver uma vida honrada ali, ela dará muitos anos, né, de vida para a gente. Sua jornada foi marcada por fé inabalável, mesmo diante da infertilidade e adversidades, parceria com Abraão na missão divina e papel crucial na promessa da descendência escolhida. Na perspectiva messiânica, Sara representa mais do que uma matriarca histórica. Ela simboliza a fé perseverante necessária para aqueles que guardam a redenção final, a transformação milagrosa prefigurando a renovação que o Messias trará, o papel da mulher no plano divino de redenção, ecoando através das gerações até a era messiânica, até a volta de Cristo. A gente tem algumas referências bíblicas aqui. Eu acho que para não se estender, porque tem bastante slide, depois eu vou mandar para os irmãos o estudo, tá? Bom, agora a gente tem uma parte aqui referente à caverna de Macpela, né? Que é um ato profético. A aquisição da caverna de Macpela por Abraão é mais do que uma transação imobiliária, é um ato de profunda
significância profética e escatológica. Reivindica da terra prometida. Este foi o primeiro pedaço de terra possuído legalmente pelos patriarcas em Canaã. Simboliza o cumprimento inicial da promessa divina. O local de sepultamento dos patriarcas, Maquipela, se torna o local de descanso não apenas de Sara, mas também de Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia, unindo as gerações em antecipação à ressurreição. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando, na volta de Cristo, a gente poder ver, de repente, se nós estivermos vivos ou não, mas de repente a família em toda, né? Porque eu fico imaginando assim, mas um morreu lá na Zona Leste, outro na Zona Norte, como que vai se levantar? Mas imagina que lindo e como era a fé deles, todo mundo reunidos ali. Minha família tem muito disso ainda, dessa tradição, né? Todo mundo ali no mesmo cemitério, e de repente se levantar dali, né? Deve ser e a maravilhoso. Importância do respeito pelos mortos. Exato. A preocupação de Abraão foi que ela tivesse um local adequado. Lá em Maquipela, o proprietário não queria receber. Ele sugeriu, mas falou não, de forma alguma. Mas ele fez questão de fazer o pagamento. Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas ignoram. A pessoa morreu, enterra e joga uma pá de terra em cima, esquece, ignora, como se nunca tivesse existido. Hoje, praticamente 4.000 anos depois, nós estamos falando sobre ela. Uma lembrança, a importância que temos que ter para com os filhos de Deus, porque todos os filhos de Deus são pessoas honradas. Amém. E nós não podemos ignorar isso. E aquilo que você falou ali, foi a primeira aquisição dando prova que aquelas terras pertencem ao povo de Israel. Abraão, como patriarca, fez questão de pagar. Porque se não tivesse pago, talvez, não, ele emprestou. Não, foi pago. E o que é pago pertence ao povo. E a gente sabe como é hoje uma ajudinha. Fica aí. Né? Passa daqui 50 anos, a pessoa fala, sai daí. E aí você vai falar o quê? Então Abraão, nessa época, olha a inteligência dele e os comentários judaicos falam muito isso que o Rabino estava comentando. Então ele teve essa sensibilidade de também pensar, não, vou pagar, é o certo, vou fazer o certo, né? E reconhecer. Por exemplo, nós temos uma cidade, a cidade mais importante depois de Jerusalém, naturalmente, que é Tel Aviv. Tel Aviv foi comprada, não foi possuída. Os judeus chegaram lá e foram comprando, porque estavam os beduínos morando ali, eles foram comprando pedaço por pedaço. Então ali foi pago. Nós temos que ter essa convicção, porque hoje as pessoas não têm esse compromisso. Eles acham, de qualquer jeito está bom, não é de qualquer jeito. E essa porção de Sara, essa preocupação de Abraão, e passa um detalhe que antes que eu esqueça, me perdoa, está interrompendo. Não quero tirar seu raciocínio. Não, é ótimo. Mas olha lá, Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Leia. Está faltando uma pessoa. Raquel. Ela não foi enterrada em Maquipela. Tem um porquê. Diferente de Leia, que era o plano de Deus na vida de Jacó, e não Raquel. Raquel foi um plano de Jacó. Sim. Ela era idólatra. Verdade. E ela morreu no meio do caminho. E foi enterrada no meio do caminho. Ela não teve as honras que os demais tiveram. Hoje se ignora, passa um pano em cima, deixa de lado, não toca no assunto. Mas é uma realidade. Por mim passou desapercebido. A família, muitas vezes dentro da própria família, tem alguém que vai ficar do lado de fora, pela própria escolha. E Raquel escolheu o lado errado. Você percebe que ela culpava Jacó de não ser mãe. E Jacó tinha outros filhos. Jacó tinha 10 filhos. E ela culpava Jacó de não ser mãe. A culpa não era de Jacó, era dela. Não culpa, ela não podia gerar. Outra coisa, quando eles foram embora, o que ela levou? Os ídolos do pai. Ela continuava sendo idólatra. Enquanto Lia, ou Leia, era fiel a Deus
ela optou em ser idólatra. E aí nós vemos que ela não se encontra errada. Então, esses detalhes que é importante nós vemos, a importância de nós mantermos a fé. Os heróis da fé que está ali em Hebreus 11, relata todos esses fatos. Então, é perfeita essa porção, tá? Ótimo. Obrigado, muito bom. Bom, também nos lembra da conexão eterna com a terra, né? Na escatologia judaica, esse local serve como um vínculo eterno entre o povo judeu e a terra de Israel, apontando para a restauração final. Em uma perspectiva messiânica, a caverna de Macpela representa a esperança da ressurreição com os patriarcas, aguardando o dia da redenção final, um testemunho físico da fidelidade de Deus às suas promessas através das eras, e um ponto focal para a futura reunião e restauração de Israel na era messiânica. E aqui a gente também tem umas referências bíblicas que depois é legal a gente, se vocês puderem entrar e darem uma olhada. Depois tem um especial que eu gostaria de ler, aí a gente chega lá, senão vai se estender demais. E aqui agora a gente entra uma esposa para Isaac, que vai de 24:1 até 49. Vamos dar uma lida nessa parte de Gênesis. Abraão já era velho de idade, bem avançado. E os... Oi? É de 24:1 até 49. Mas é breve. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão embaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento quanto à minha descendência daí a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos, o do seu senhor, levando também o que o senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem, junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê água de beber. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que fosse bondoso com o Senhor, com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, subiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem.
nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente do ombro o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observou atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há algum lugar na sua casa, na casa de seu pai, para que eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho de Milca, filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa em lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelha e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentas. Sara, mulher do meu senhor, na velhice deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo. Mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei a meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meio próprio do clã, da minha família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão que tu incumbi. Aqui estou em pé, diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: beba também, darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor.
Antes de terminar de orar, o meu coração surgiu Rebeca, com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fronte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: beba, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? E ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor, e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendizesse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Agora vamos seguir aqui nos slides para ter alguns comentários. O relato do casamento de Isaac e Rebeca é rico em simbolismo e implicações proféticas. Busca do noivo. O servo de Abraão, enviado para encontrar uma esposa para Isaac, prefigura a missão divina de reunir o Israel espiritual. A bondade de Rebeca, sua compaixão ao oferecer água não apenas ao servo, mas também aos seus camelos, demonstra as qualidades necessárias para o povo da aliança. O encontro no campo, Isaac, aqui a gente ainda não falou dessa parte, mas Isaac encontra Rebeca no campo ao entardecer, e visto por muitos como uma alusão ao encontro futuro entre o Messias e seu povo. Essa parte nós vamos entrar já, que é o encontro de Rebeca e Isaac. Na interpretação messiânica, Isaac representa o Messias, prometido, filho da promessa. Rebeca simboliza a noiva do Messias, o Israel redimido, e as nações que se unem à aliança. O casamento prefigura a união escatológica entre o Messias e o seu povo na herança da redenção. Aqui a gente também tem algumas referências bíblicas sobre o que passamos e parte do Novo Testamento também, que vale a pena dar uma lida. Antes, só ler esse finalzinho do casamento. A gente pode ir ali para o capítulo 24, 50. O casamento de Isaac e Rebeca. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve com você, e que ela se torne a mulher do filho do Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixem a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenho, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares,
e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-lahai, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez-lhe dela mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Vamos botar aqui o slide. A Bíblia quer fazer algum comentário? Rapidinho, uma coisa rápida. De todos os patriarcas, que não teve problemas familiares foi Isaque e Rebeca, porque foi feito baseado em oração. Ele fez um pedido. Hoje muita gente diz: você não pode pedir isso a Deus, não pode pedir um sinal. Você pode pedir um sinal. Que ele pediu um sinal, porque era uma responsabilidade muito grande levar uma esposa para Isaque. Olha só a responsabilidade. É uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. E se ele levasse a pessoa errada? E se não fosse aquela? Então, a primeira coisa, ele orou a Deus. Segundo, o que ele pediu, ele exagerou no pedido. Um camelo bebe 120 litros d'água. Eram 10 camelos. Uma menina pegar água para todos aqueles camelos era um trabalho exaustivo. Mas ele fez um teste para ver como ela iria reagir. As primeiras coisas. Se era de bom grado ou não, né? Exatamente. Por isso que nós pais temos que ter isso em mente. Sempre pedir orientação a Deus com relação aos nossos filhos também. Nossos netos. Para ver se a decisão que ele está tomando é a decisão correta. E nós vemos que houve ali um acerto. Ele acertou em cima. Outro detalhe importante dessa porção: quando Jacó voltou para as terras de Labão, fugindo de casa, ele não levou nada. A Bíblia diz que ele saiu só com o cajado. Quando ele chegou lá nas terras, ele viu Raquel. Ele se apaixonou por ela. Mas teve que casar com Leia. Trabalhou 14 anos para pagar o dote. Só que o dote já tinha sido pago por Abraão. Por isso que Isaque não mandou dinheiro. O pai, como Isaque, que era riquíssimo, ele era mais rico que Abraão, jamais mandaria um filho para a casa dos parentes sem o dote. Ou seja, o dote já tinha sido pago antes dele nascer. Isso faz com que nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, antes que eles nasçam, para os nossos netos, preparar o futuro deles. Então essa porção dá esse aspecto familiar. A preocupação de Abraão de ter um local dele, para que pudesse fixar eternamente ali a existência. A preocupação agora de trazer uma esposa para Isaque. Isaque já não morava mais com Abraão. Você pode ver aqui que diz que ele morava em outro local. Exato. Aí ele veio, viu, entrou na tenda da mãe dele, que já era falecida, confirmou o casamento. E a Bíblia relata que ele teve uma vida feliz. Por quê? Porque foi feito tudo embaixo de oração. Quando nós fazemos a nossa vida embaixo da oração, as coisas fluem. Não há nada que é impossível para Deus para mudar a nossa história. Por pior que a pessoa acha que não vai conseguir superar aquilo, em questão de um segundo, Deus muda toda a história. Se nós estamos passando algum problema com a família, com a esposa, com o esposo, com filhos, com netos, não importa. Coloque o teu joelho no chão. Olhe para o céu e peça a Deus que traga uma solução. Se tem algum espírito maligno
atropelando, atormentando, que Deus tire do caminho. Jacó, quando voltou, depois na outra porção que vai ter, ele volta e ele vai ter problemas, porque ele não fez oração. Ele deveria ter feito como o servo, orado a Deus, falou assim: me mostra quem é a esposa que eu devo ter. E ele não fez isso. E isso fez com que ele fosse enganado. Para que você não seja enganado nos seus negócios, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, ore a Deus. E eu tinha mania de estudar a Bíblia lendo, né? E depois eu gostaria que os irmãos pegassem mesmo esse estudo e fossem em cada passagem e até voltasse aqui, porque além de tudo isso que o Rabino falou, né, a gente às vezes fica em dúvida, a gente fica naquela dúvida. Então eu acho que pedir um sinal a Deus é muito importante. E às vezes ele dá o sinal e a gente ainda passa batido e a gente reforça esse sinal e ele confirma ainda mais esse sinal. Aqui a gente também vê de outras tradições, né, que a gente veio, não é falando mal, nem bem, mas aqui a gente vê que o servo de Abraão, quando ele traz a esposa, ele começa a chamar Isaac de meu senhor. Ou seja, foi transferido tudo ali praticamente para a herança já de Isaac. E outra coisa também é os costumes. Ele levou presentes para ela, né? Não levou dote tudo, mas ele deu brincos, né? Pulseiras, né? E então como pode falar que não é de Deus usar um brinco, né? E os valores são... As vaidades, né? Os valores são reais. Uhum. Se você pegar o peso das coisas, eram muito valiosas. Puro, né? Era puro, ouro, porque ele não dá é? de ouro. Uhum. Na época usava-se muita prata. Ele dá ouro, ele leva ouro. Para valorizar tudo aquilo. E a primeira coisa que ele faz é dar os brincos, que são os pendentes. Uhum. Né? E ele vai dar vestido, vai fazer a mesma coisa com a mãe. Ela não tinha pai. Ela era órfã de pai. Mas o irmão assume. Uhum. E ele recebe por antecipação o dote que seria da filha dele. Mesmo assim, ele, como era malandro, vai querer cobrar duas vezes, né? Ele é o espertalhão da época, né, Labão? Sempre tem, né? Um ligeiro. Continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho de Abraão e Quetura, né? As multiplicações das nações. Está em Gênesis de 25, de 1 a 6. Passagem rápida. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxá gerou Sabá, e Dan os descendentes de Dan. Foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leonitas, os filhos de Midian. Foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os seus filhos, de suas concubinas, deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Voltar aqui aos slides, finalizando. Após a morte de Sara, a Torá nos conta que Abraão se casa com Quetura, tem mais filhos. Este evento, aparentemente secundário, carrega significados profundos. Cumprimento expandido da promessa. Abraão se torna literalmente o pai de muitas nações, não apenas através de Isaque e Ismael. Diversidade na linguagem simboliza a inclusão de muitos povos no plano da redenção. E a fecundidade na velhice, um sinal milagroso que aponta para a renovação que Deus trará na era messiânica.
Na perspectiva escatológica messiânica, representa a expansão do reino de Deus para incluir todas as nações. Prefigura a reunião de Isaac e a inclusão dos gentios na aliança messiânica. Aponta para a restauração e renovação universal prometida para os tempos messiânicos. Aqui estão as referências bíblicas. E a morte de Abraão. Transição e continuidade. Vai de 25:7 até o 18. Vamos só finalizar, irmão. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados, seus filhos Isaque e Ismael. O sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Etita, campo que Abraão comprara dos Etitas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus lhe abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Ber-lai-roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael. Quedar, Abidel, Mibsão, Misma, Dumá, Massa, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedema. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região, que vai de Havilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Voltar aqui. A Paraxá conclui o relato da morte de Abraão, um momento de transição crucial na narrativa bíblica. Reunião com o seu povo. A frase foi reunindo o seu povo. Sugere uma continuidade espiritual além da morte. Reconciliação de Isaque e Ismael. Os dois irmãos se reuniram para sepultar seu pai, simbolizando a paz futura entre as nações. Transferência de bênção. A bênção divina passada oficialmente para Isaque, continuando a linhagem messiânica. Implicações escatológicas. A esperança da ressurreição e vida após a morte na era messiânica. A reconciliação universal prometida nos tempos messiânicos. A continuidade do plano divino através das gerações até a vinda do Messias. As referências bíblicas e as lições que tivemos hoje. A Paraxá Sara nos oferece várias lições aplicáveis a nossas expectativas messiânicas hoje. Fé perseverante. Assim como Sara e Abraão mantiveram sua fé, apesar das dificuldades, somos chamados a permanecer firmes na esperança messiânica. Ações proféticas. Nossas ações hoje, como a compra da caverna por Abraão, podem ter significado profético para o futuro. Preparação para o noivo. Como Rebeca se preparou para Isaque, devemos nos preparar espiritualmente para o advento messiânico. Inclusividade. A história de Quedura nos lembra que o plano de Deus inclui todas as nações, não apenas Israel. Legado espiritual. Assim como Abraão deixou um legado de fé, somos chamados a viver de maneira que impacte as gerações futuras. Referências bíblicas e conclusão final. Viver com esperança messiânica.
a Parashá, Hal e Sara, vista através da lente da escatologia judaica messiânica, nos convida a viver com fé ativa, confiando nas promessas divinas, mesmo quando sua realização parece distante. Reconhecer o significado da profecia de nossas ações e escolhas diárias. Cultivar relacionamentos que reflitam a harmonia da era messiânica. Manter uma conexão viva com a terra de Israel e seu papel no plano divino. Preparar-nos e aos outros para o advento messiânico, vivendo a vida de justiça e compaixão. Que possamos, inspirados pelos exemplos de Sara, Abraão e seus descendentes, viver vidas que apontem para a redenção final e a vinda do Messias, trazendo luz e esperança ao mundo ao nosso redor. Escatologias, né? O que significa a palavra escatologia, né, que foi tanto usada? Significa a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo, destino final do homem. Essa aqui é a interpretação que está no dicionário da palavra escatologia. As referências bíblicas que nós temos aqui dessa parte final. E Shabbat Shalom, a congregação Shenholam. Obrigado a todos aí pela presença e por nos assistiu. Que vocês possam usar o slide e ler cada capítulo com muita atenção, cada passagem, porque é divino quando a gente pega. Cada passagem a gente lê um parágrafo ali já traz muita luz pra gente. Muito. É divino. Foi excelente. A todos. Muito bom. Obrigado. Maravilhoso. Amém. Shalom. Muito bom. Graças a Deus.